Eu cheguei em casa depois do trabalho sem fazer barulho e fui dormir. Meu marido chegou sem saber que eu estava em casa e telefonou para sua melhor amiga. E eu ouvi algo terrível. O rangido da porta da cozinha foi o que me despertou. Não era um barulho alto, era um som familiar, um que eu conhecia tão bem quanto a minha própria respiração. Mas, naquele estado de sonolência, no silêncio pesado da tarde, pareceu um trovão. Meu corpo estava pesado, um cansaço que vinha de horas em pé no trabalho, e minha primeira intenção foi apenas virar para o outro lado e voltar a dormir. Eu tinha chegado mais cedo, a cabeça latejando, e nem me dei ao trabalho de trocar de roupa. Apenas tirei os sapatos, me joguei na cama e apaguei, esperando que Ângelo só chegasse no horário de sempre. Mas então eu ouvi a voz dele, baixa, quase um sussurro, um tom aveludado, íntimo, que ele usava comigo nos nossos melhores momentos. Um arrepio percorreu minha espinha, mas não era de prazer. Era um alarme silencioso. Ele não estava falando comigo. Eu estava ali no quarto e ele pensava que a casa estava vazia. Eu sei, meu amor, eu sei que é difícil ter paciência, ele murmurou. Meu coração deu um tropeço. Meu amor? Ele me chamava assim. Era a nossa palavra. A palavra que ele sussurrava no meu ouvido antes de dormirmos. A palavra que ele mandava por mensagem no meio do dia. Quem estava do outro lado da linha? Fiquei imóvel, prendendo a respiração. O colchão parecia ter se transformado em pedra sob mim. Cada músculo do meu corpo se enrijeceu. A porta do nosso quarto estava entreaberta e eu conseguia ouvir o som suave dos seus passos na cozinha, o tilintar de gelo num copo. Ele estava se servindo de uma bebida. Um uísque, provavelmente. O ritual dele ao chegar em casa. Um ritual que, até aquele momento, eu achava que era para relaxar do dia de trabalho. Agora eu já não tinha tanta certeza. Não, ela ainda não chegou. Ele continuou, a voz um pouco mais clara agora. Deve estar presa no trânsito, ou sei lá o que aquela mulher faz. Não importa. Aquela mulher. Foi como um soco no estômago. O ar saiu dos meus pulmões com um silvo mudo. Eu era aquela mulher. Eu, Dolores, sua esposa há pouco mais de um ano. A mulher com quem ele se casou numa cerimônia pequena e apressada porque, segundo ele, não conseguia esperar mais um segundo para me chamar de sua. E então veio a frase. A frase que quebrou algo dentro de mim. Que estilhaçou a imagem do homem que eu amava em 1.000.000 de pedaços irrecuperáveis. Meu amor, esta mulherzinha sem graça não significa nada para mim. O mundo parou. O zumbido baixo da geladeira na cozinha pareceu ensurdecedor. O sangue pulsava nas minhas têmporas com tanta força que eu temia que ele pudesse ouvir. Mulherzinha sem graça. As palavras ecoaram na minha mente frias e cruéis. Era assim que ele me via. A mulher para quem ele sorria todas as manhãs, a quem ele trazia flores sem motivo aparente, a quem ele jurou amor e fidelidade. Uma mulherzinha sem graça? Minha mão voou para minha boca, abafando um soluço que ameaçava escapar. As lágrimas queimaram meus olhos, quentes e traiçoeiras. Eu não podia fazer barulho. Eu não podia deixá-lo saber que eu estava ali. O instinto de sobrevivência, ou talvez um tipo doentio de curiosidade, gritou mais alto que a dor. Eu precisava ouvir o resto. Eu precisava saber a extensão do buraco em que eu havia me metido. Eu sei que tudo isso é por nós. É só uma questão de tempo, ele disse. E eu podia imaginá-lo perfeitamente, encostado na bancada da cozinha, o copo de uísque na mão, olhando pela janela para o jardim que eu cuidava com tanto carinho. Falta pouco, o processo está na fase final. Assim que a assinatura dela estiver naquele papel, todo o nosso futuro estará garantido, e eu nunca mais vou precisar olhar para a cara dela. Processo? Assinatura? Do que ele estava falando? Minha mente girava, tentando encontrar um sentido naquilo. Casamo-nos em comunhão parcial de bens.
Eu não tinha nada de valor além de um carro antigo e algumas economias que usei para mobiliar parte da nossa casa. Ele era o advogado bem-sucedido, o homem com um futuro brilhante. Que papel eu precisaria assinar que garantiria o futuro deles? Sim, eu sei que ela é sua amiga, ele disse, e uma risada baixa e sem humor escapou por seus lábios. A ironia deliciosa, não acha? Ela confia em você. Acha que você é a minha melhor amiga de infância, que nunca me olharia de outro jeito. Mal sabe ela que a melhor amiga dela é a mulher da minha vida. A bile subiu pela minha garganta. Ingrid? O nome caiu como uma pedra no meu estômago. Ingrid, minha amiga. A mulher que me ajudou a escolher o vestido de noiva. A mulher que segurou meu buquê no altar. A mulher que ele sempre dizia para eu não ter ciúmes. Dolores, é um ciúme bobo. Conheço a Ingrid desde que éramos crianças. Ela é como uma irmã para mim. Irmã. A palavra agora tinha um gosto de veneno. Todas as vezes que ele a defendia, todas as vezes que ele minimizava minhas inseguranças, todas as saídas, só nós três, que agora pareciam uma tortura cuidadosamente orquestrada, eles estavam rindo de mim. O tempo todo. Todos os abraços que Ingrid me deu, cada conselho, cada sorriso, era tudo uma mentira, uma performance. E eu era a idiota na plateia, aplaudindo o espetáculo. Tem que ir agora, meu amor. Vai que ela decide aparecer. Ele disse, sua voz se tornando terna novamente. Só mais um pouco de paciência. Eu te amo, mais do que tudo. Tchau. Ouvi o clique suave do telefone sendo desligado. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que eu já experimentei. Era um silêncio cheio de traição, de mentiras, de planos dos quais eu não fazia parte. Minha dor, a dor aguda e cortante de um coração partido, começou a se transformar em outra coisa. Uma frieza. Um gelo que se espalhou pelas minhas veias, congelando as lágrimas nos meus olhos. A tristeza ainda estava lá, um monstro enorme no meu peito, mas agora ela tinha companhia. A raiva. Uma raiva silenciosa, profunda e perigosa. Eu não era uma mulherzinha sem graça. Eu era a esposa dele. E ele, junto com a minha melhor amiga, acabara de declarar guerra. E se era guerra que eles queriam, era guerra que teriam. Mas eles não me veriam chegando. Ouvi seus passos se aproximando do corredor. O pânico me agarrou. Ele não podia me encontrar acordada, não agora. Com um movimento rápido e silencioso, virei-me para a parede, puxei o cobertor até o queixo e fechei os olhos com força, regulando minha respiração para parecer o mais natural possível. Meu coração batia como em tambor de guerra contra as minhas costelas. Cada segundo era uma eternidade. A porta do quarto se abriu completamente. Sentia sua presença no umbral, observando. O que ele via? Sua esposa cansada, dormindo pacificamente? Ou a tola que ele estava enganando? Ele entrou, e o cheiro de uísque e do perfume caro dele preencheram o ar. Ele não veio para a cama. Ouvi o barulho do seu cinto sendo aberto, o som das suas roupas caindo no chão. Ele estava se trocando. Para quê? Para sair de novo? Para encontrá-la? A ideia me enojou. Depois de alguns minutos, que pareceram horas, senti o colchão afundar levemente do meu lado. Ele não se deitou. Apenas se inclinou e depositou um beijo na minha testa. Um beijo gelado, vazio. Um beijo de Judas. Dorme bem, minha vida, ele sussurrou. E então, ele se foi. Ouvi seus passos se afastando, a porta da frente abrindo e fechando com um clique suave. Eu estava sozinha novamente. Mas eu não era mais a mesma pessoa que havia se deitado naquela cama uma hora atrás. Aquela Dolores, a que acreditava em contos de fadas e em príncipes encantados, morreu na cozinha, ao som de um sussurro cruel no telefone. A mulher que abriu os olhos na penumbra do quarto era outra. E ela tinha apenas um pensamento em mente. Descobrir a verdade. Toda a verdade. E depois fazê-los pagar. Assim que o som de Ângelo desapareceu na rua, eu saltei da cama. O fingimento acabou. Meu corpo tremia, uma mistura de adrenalina e fúria. Fui até a janela e espiei pela fresta da cortina, a tempo para ver as luzes traseiras do seu sedã de luxo virando a curva. Ele estava indo encontrá-la. A imagem dos dois juntos, rindo de mim, enviou uma onda de náusea através do meu corpo. Respirei fundo, forçando o ar para dentro dos meus pulmões. Chorar não ia adiantar. Desesperar-se era um luxo que eu não podia me permitir. A Dolores que eles conheciam, a mulherzinha sem graça, talvez fizesse isso. Mas a nova Dolores, a que nasceu do veneno das palavras dele, precisava de um plano.
A primeira coisa que fiz foi ir até a cozinha. O copo de uísque dele ainda estava na bancada, com o gelo derretendo, deixando um anel de condensação na pedra de granito. Peguei o copo e por um momento quis atirá-lo contra a parede. Queria ver o vidro se estilhaçar, assim como minha confiança, meu amor, meu casamento. Mas não o fiz. Lavei o copo, sequei-o e guardei-o no lugar. Nenhum vestígio. Ele não podia saber que eu sabia. Não ainda. Minha mente trabalhava febrilmente. O processo está na fase final, assim que a assinatura dela estiver naquele papel. Que papel? Que processo? Ângelo era advogado, especialista em direito de família e sucessões. A maior parte do seu trabalho era um mistério para mim. Ele sempre dizia que era chato e complicado demais para eu me preocupar. E eu, na minha ingenuidade, aceitei. Acreditava que ele estava me poupando. Agora, percebia que ele estava me escondendo algo. Eu precisava de provas, precisava de informações. O escritório dele era em casa, um cômodo que ele mantinha trancado. Ele dizia que era para proteger a confidencialidade dos clientes. Outra mentira conveniente. Mas eu sabia onde ele guardava a chave reserva. Num pequeno cofre escondido atrás de um quadro no corredor. Um cofre cuja combinação era o nosso aniversário de casamento. A ironia era tão cruel que me fez sorrir. Um sorriso sem humor, um repuxar de lábios amargo. Fui até o quadro, tirei-o da parede e girei a combinação. O cofre se abriu com um clique. Lá estava a chave. Minhas mãos suavam enquanto eu a pegava. Caminhei até a porta do escritório, o coração batendo descontroladamente. Cada passo parecia ecoar na casa silenciosa. Coloquei a chave na fechadura, girei e a porta se abriu. O escritório era impecável, organizado de uma forma quase obsessiva. Livros de direito alinhados em prateleiras, uma mesa de madeira escura polida. E no centro de tudo, o seu computador. Era ali que as respostas estariam. Sentei na cadeira dele, que ainda guardava um leve calor do seu corpo, e o liguei. Protegido por senha, é claro. Tentei as senhas óbvias, meu aniversário, o dele, o nome do nosso cachorro. Nada. Pensei por um momento. O que era importante para ele? O que era a coisa mais importante na vida dele? A resposta veio como um raio. Ingrid. Tentei o aniversário dela. Acesso negado. Tentei o nome dela. Negado. Então tentei uma combinação dos dois. Ingrid, seguido pelo ano de nascimento dela. A tela de boas-vindas apareceu. Senti um triunfo sombrio. Eu estava dentro. Por onde começar? Arquivos de clientes, e-mails, documentos recentes. Abri a pasta documentos e comecei a vasculhar. Havia dezenas de pastas, cada uma com o nome de um cliente. Nenhuma parecia ter a ver comigo. Então vi uma pasta chamada Projetos Pessoais. Meu instinto gritou. Cliquei nela. Dentro havia apenas um arquivo, um documento do Word intitulado Acordo Final D.J. Minhas iniciais. Dolores Johnson. O que era aquilo? Meu sangue gelou. Abri o documento. Era um jargão jurídico denso, cheio de cláusulas e parágrafos que eu mal conseguia entender. Mas algumas palavras se destacaram. Herança, renúncia de direitos, procuração irrevogável. Continuei lendo, a respiração presa na garganta. O documento detalhava os termos de um acordo em que eu, Dolores Johnson, cederia a Ângelo plenos poderes para administrar e, eventualmente, liquidar uma herança substancial vinda de um tio-avô, um tal de Arthur Johnson, um nome que eu nunca tinha ouvido na vida. Meu cérebro lutava para processar a informação. Herança? Eu não tinha parentes ricos. Meus pais eram pessoas simples e todos os meus avós já haviam falecido há muitos anos, sem deixar nada além de boas lembranças. Que tio-avô era esse? Continuei a ler, e as peças começaram a se encaixar, formando uma imagem horrível. O documento afirmava que essa herança, um patrimônio considerável em imóveis e investimentos, havia sido descoberta recentemente. E Ângelo, como meu marido e advogado, estava cuidando de tudo para mim.
O acordo final era o documento que eu precisaria assinar, o golpe de misericórdia. Com a minha assinatura, eu estaria, sem saber, entregando a ele o controle total de uma fortuna que eu nem sabia que tinha. E pela forma como o acordo estava redigido, ele poderia fazer o que quisesse com o dinheiro, inclusive transferi-lo para outras contas. Contas que, eu não tinha dúvida, ele compartilhava com Ingrid. O casamento, o romance relâmpago, tudo fazia sentido agora. Ele não se casou comigo por amor, ele se casou comigo pela minha herança. Ele me descobriu, investigou minha vida, viu que eu era uma mulher simples, sem família influente e me seduziu. Ele me usou. Eu era o meio para um fim. A mulherzinha sem graça era a sua galinha dos ovos de ouro. O choque era tão grande que me deixou sem ar. Apoiei os cotovelos na mesa e enterrei o rosto nas mãos. A dor era física, uma pontada aguda no peito. Era pior do que a traição com Ingrid. Era a aniquilação de tudo que eu acreditava ser a nossa vida juntos. Cada sorriso, cada beijo, cada eu te amo era uma mentira calculada. Eu precisava de ajuda. Eu não entendia de leis, de processos. Eu estava sozinha contra um advogado manipulador e sua cúmplice. E então, um nome veio à minha mente. Jonas, meu irmão. Jonas era o meu oposto. Onde eu era sonhadora e talvez um pouco ingênua, ele era cético, pé no chão e desconfiado por natureza. Ele nunca gostou de Ângelo. Lembro-me do que ele me disse na véspera do meu casamento. Dolores, tome cuidado. Esse cara parece bom demais para ser verdade. Na época eu achei que era ciúme de irmão mais velho. Agora suas palavras soavam como uma profecia. Peguei meu celular. Eu não podia ligar. Ângelo poderia ter acesso ao meu histórico de chamadas. Mandei uma mensagem. Jonas, preciso de você, urgente. Venha para minha casa agora. Entre pelos fundos. Não faça barulho. A resposta foi quase imediata. Estou a caminho. Enquanto esperava, agi rapidamente. Fotografei cada página do acordo final com meu celular. Depois abri o e-mail dele. Havia uma troca de mensagens com Ingrid que confirmava tudo. E-mails cheios de planos para o futuro, de viagens que fariam com o nosso dinheiro, de como teriam que aturar a sem graça por mais um tempinho. Fotografei tudo. Salvei as fotos em uma pasta segura na nuvem, protegida por uma senha que só eu saberia. Depois, apaguei o histórico de navegação, fechei todas as janelas e desliguei o computador. Deixei o escritório exatamente como o encontrei, tranquei a porta e devolvi a chave ao cofre. Quando Jonas bateu suavemente na porta dos fundos alguns minutos depois, eu já era uma fortaleza. A dor ainda estava lá, um nó no fundo da minha alma, mas a determinação era mais forte. Dolores, o que aconteceu? Você está pálida, ele disse entrando e fechando a porta atrás de si. Eu não perdi tempo. Jonas, senta, eu descobri tudo. E eu contei. Contei sobre a ligação, sobre as palavras de Ângelo, sobre a traição com Ingrid. Os olhos de meu irmão escureceram, a raiva se formando em suas feições. Mas quando eu contei sobre o escritório, o documento e a herança, a raiva deu lugar a um choque frio. Herança? De um tio-avô? Arthur Johnson? Ele repetiu, franzindo a testa. Eu também nunca ouvi esse nome. Dolores, isso é um golpe. Ele se casou com você por causa desse dinheiro. Eu sei, minha voz era um sussurro rouco. E o pior, Jonas, é que o documento mencionava nós dois. Os herdeiros de Arthur Johnson são seus sobrinhos netos, Dolores e Jonas Johnson. Jonas ficou de pé, andando de um lado para o outro na minha cozinha. A mesma cozinha que poucas horas antes meu marido me destruiu. Então, ele não estava apenas enganando você. Ele estava roubando nós dois. Ele parou e olhou para mim, seus olhos ardendo de fúria protetora. Não, nós não vamos deixar. Nós vamos pegá-los, Dolores. Nós vamos desmascarar esses dois e vamos fazê-los se arrepender do dia em que cruzaram o nosso caminho. Naquele momento, olhando para o meu irmão, eu soube que não estava mais sozinha.
A tristeza ainda me assombrava, mas o medo havia desaparecido. Agora era uma questão de justiça e de vingança. O plano deles estava em andamento, mas agora o nosso também estava. O olhar de Jonas era feito de aço. Naquele momento, na minha cozinha profanada, ele não era apenas meu irmão mais velho, ele era meu general, meu único aliado num campo de batalha que eu nem sabia que existia. A sua raiva era um espelho da minha, mas a dele era pura, sem a contaminação da dor e da traição amorosa. Era uma fúria protetora, focada e letal. Certo, ele é advogado. Ele conhece as brechas, os truques. Jonas disse, a voz baixa e controlada, andando de um lado para o outro. Nós não. Tentar enfrentá-lo sozinho seria um erro. Ele nos faria de idiotas. Precisamos de alguém do nosso lado, alguém melhor do que ele. Outro advogado? Perguntei eu, a ideia me causando um calafrio. Confiar em outro membro da profissão que Ângelo usava como arma parecia impossível. Exatamente. Mas não qualquer um. Jonas parou e pegou o celular. Lembra dele, Helena, minha colega da faculdade, a que sempre dizia que a maioria dos advogados eram tubarões e que ela seria uma caçadora de tubarões? Ela se especializou em fraude. É a melhor. Eu me lembrava vagamente de Helena. Uma mulher intensa, de olhar penetrante, que não perdia tempo com gentilezas. Exatamente o que precisávamos. Jonas fez a ligação, afastando-se para um canto da sala e falando em sussurros. Vê-lo em ação, tão decidido e protetor, foi a primeira lufada de ar fresco em horas. A sensação de afogamento começou a diminuir. Eu não estava sozinha. Ele desligou o telefone. Ela nos encontrará em seu escritório em 1 hora. Disse para levarmos tudo o que tivermos. Tudo o que eu tenho são fotos na nuvem, eu disse, sentindo uma pontada de insegurança. Ele pode dizer que eu falsifiquei. Não vai, Jonas garantiu, colocando a mão no meu ombro. Helena saberá o que fazer. Agora vamos. Não temos tempo a perder. Saímos pela porta dos fundos, como ladrões na minha própria casa. Cada passo para longe daquele lugar parecia um passo para mais perto da minha liberdade. O escritório de Helena ficava no centro da cidade, um prédio moderno e impessoal. Ela nos recebeu numa sala de reuniões minimalista, com paredes de vidro e uma vista panorâmica da cidade. Ela não perdeu tempo com formalidades. Jonas me disse que é urgente e grave. Comecem do início. Ela disse, abrindo um notebook e posicionando os dedos sobre o teclado. Com a voz trêmula no começo, mas ganhando firmeza a cada palavra, eu contei tudo. A chegada em casa, a voz de Ângelo, a frase que me quebrou, a traição com Ingrid, a descoberta no escritório, o documento, a menção à herança de um tio-avô desconhecido. Mostrei a ela as fotos que tirei do acordo final e dos e-mails trocados entre Ângelo e Ingrid. Helena ouvia em silêncio, o rosto impassível, os olhos fixos em mim. A única indicação de sua reação era a velocidade com que os seus dedos voavam sobre o teclado, digitando notas. Quando terminei, um silêncio pesado pairou na sala. Ela finalmente olhou para nós e seu olhar era como de um cirurgião analisando um caso complexo. O que vocês me descreveram aqui tem vários nomes. Ela começou, a voz calma e precisa. Estelionato sentimental, fraude, quebra de dever fiduciário e associação criminosa. O seu marido, Dolores, não é apenas um traidor, ele é um criminoso. A palavra criminoso soou estranho e, ao mesmo tempo, perfeitamente adequada. O homem com quem eu dormia, com quem eu compartilhava as minhas refeições e os meus sonhos, era um criminoso. O que podemos fazer? Jonas perguntou, inclinado para frente na cadeira, a impaciência evidente na sua postura. Primeiro, precisamos confirmar os fatos. Ela disse, o nome do tio-avô era Arthur Johnson, correto? Assentimos. Vou fazer uma busca preliminar no sistema do tribunal. Ela virou o notebook e começou a digitar. Observá-la trabalhar era fascinante. Em poucos minutos, ela encontrou. Aqui está. Processo de inventário de Arthur Johnson, aberto há 6 meses, e o advogado nomeado como procurador da família é... Ela fez uma pausa dramática.
Ângelo Martins, seu marido. Meu estômago se revirou. Era real, tudo era real. Como ele conseguiu isso? Perguntei, a voz um fiapo. Nós nem sabíamos que esse homem existia. Essa é a pergunta de $1 milhão, disse Helena, os olhos semicerrados em concentração. Provavelmente, como advogado de sucessões, ele tem acesso a bancos de dados, obituários, testamentos não reclamados. Ele pode ter encontrado o nome de Arthur, visto que os únicos herdeiros eram sobrinhos netos distantes e sem contato, e investigado quem vocês eram. Ele descobriu vocês dois. E Dolores, ele viu em você o alvo perfeito. Uma mulher trabalhadora, honesta, talvez um pouco solitária. Fácil de seduzir, fácil de enganar. Cada palavra era uma facada. Ela estava descrevendo a mim, a tola que caiu em uma armadilha perfeitamente montada. E a herança? Jonas perguntou. É real? É substancial? Helena voltou a digitar. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Foi a primeira emoção genuína que ela demonstrou. Ela virou o notebook para nós. Na tela, havia uma lista de ativos ligados ao inventário de Arthur Johnson. Não eram apenas alguns trocados. Eram 3 apartamentos em áreas nobres da capital, uma casa de praia em um condomínio de luxo, uma carteira de ações em empresas de primeira linha e uma quantia em dinheiro em contas de investimento que fez meus olhos lacrimejarem. Era uma fortuna, uma quantia que mudaria nossas vidas para sempre. E Ângelo estava a uma assinatura de roubar tudo. Meu Deus! Sussurrou Jonas, passando a mão pelo rosto. Seu tio-avô era um homem muito rico e muito discreto. E seu marido é mais ganancioso e perigoso do que eu imaginava. O documento que ele preparou para você assinar, Dolores, é uma obra-prima de canalice jurídica. Ele te dá a impressão de que está te ajudando, enquanto, na verdade, você está entregando a ele o controle absoluto de tudo isso. Com essa procuração, ele e a cúmplice dele poderiam desaparecer com dinheiro e vocês nunca mais os veriam. Então, o que fazemos? Vamos à polícia? Sugeri. Ainda não, Helena disse firmemente. Temos as fotos, mas ele pode alegar que são falsas. Ele pode apagar os arquivos originais. A palavra de vocês contra a de um advogado respeitado. Precisamos de algo irrefutável. Precisamos pegá-lo no ato. Um plano começou a se formar em seus olhos. Ele quer a sua assinatura, Dolores. Então, nós vamos dar a ele o que ele quer. Ou melhor, vamos fazê-lo pensar que ele vai conseguir. Ela se virou para mim. Este será o papel mais difícil da sua vida. Você precisa voltar para casa e agir como se nada tivesse acontecido. Precisa ser a esposa amorosa e um pouco ingênua que ele pensa que você é. Ele vai te apresentar o documento em breve. Quando ele o fizer, você vai hesitar. Vai dizer que quer ler com calma, que quer que seu irmão dê uma olhada, já que ele também é herdeiro. Vai criar um pequeno obstáculo. E por que isso? Perguntou Jonas. Porque isso vai forçá-lo a agir. Ele e a amante dele ficaram nervosos. Vão se comunicar mais. Talvez por telefone, talvez pessoalmente. E é aí que nós os pegaremos. Vamos conseguir uma ordem judicial para grampear os telefones deles, com base nas evidências que já temos. Vamos gravar cada palavra. Vamos construir um caso tão sólido que ele não terá como escapar. A ideia de voltar para aquela casa, de olhar na cara de Ângelo, de sorrir para ele, de talvez até mesmo suportar o seu toque, me deixou enjoada. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de ser a isca, de ser a arquiteta da sua ruína, acendeu uma chama dentro de mim. A mulherzinha sem graça ia dar o seu show. Eu faço, eu disse, e minha voz não vacilou. Eu farei o que for necessário. Jonas me olhou com uma mistura de orgulho e preocupação. Helena sorriu pela primeira vez. Um sorriso afiado como uma blada. Ótimo. O jogo começou e nós vamos ditar as regras. Saí do escritório de Helena sentindo-me como uma atriz prestes a entrar no palco para o papel de sua vida. Meu papel era simples e, ao mesmo tempo, a coisa mais difícil que eu já teria que fazer. Voltar para casa e continuar sendo a mulherzinha sem graça. A diferença era que agora eu sabia o final da peça e não seria feliz para ele. Cheguei em casa minutos antes do horário em que Ângelo costumava chegar. O silêncio era opressor. Cada objeto, cada foto nossa na parede parecia zombar de mim.
Respirei fundo, vesti minha máscara de normalidade e fui para a cozinha preparar o jantar, como sempre fazia. Então, ouvi o som que se tornara o mais aterrorizante do mundo, o barulho do carro dele parando na garagem e a chave girando na fechadura da porta da frente. Meu coração disparou. Era a hora do espetáculo. "Oi, meu amor, chegou cedo hoje?" ele disse ao entrar sorrindo. O mesmo sorriso que antes derretia meu coração e que agora me causava repulsa. Eu me virei, forçando o sorriso mais natural que consegui. "Oi, vida. Tive um dia cansativo e saí um pouco mais cedo. Como foi o seu dia?" Ele se aproximou, me abraçou pela cintura e tentou me beijar. Virei o rosto no último segundo para que seus lábios encontrassem minha bochecha. O toque dele queimava minha pele. "Foi bom. Cansativo, mas produtivo", ele disse afastando-se para pegar um copo. "Na verdade, tenho uma ótima notícia para te dar durante o jantar. Uma notícia que vai mudar nossas vidas." Eu sabia exatamente qual era a notícia e mal podia esperar para ouvir. O jantar foi a mais longa e angustiante performance da minha vida. Sentei-me à mesa em frente a Ângelo, empurrando a comida de um lado para o outro no prato, forçando sorrisos e fazendo perguntas sobre o seu dia. Cada palavra dele era uma mentira polida. Cada gesto de carinho era uma punhalada. Ele falava sobre clientes, prazos, sobre o trânsito, enquanto eu via em sua face não o meu marido, mas um predador esperando o momento certo para dar o bote. E eu era a presa, fingindo não ver as garras à mostra. "Então, sobre a notícia que eu queria te dar", ele começou, limpando a boca com o guardanapo, um brilho de excitação mal contido nos seus olhos. Era o momento. Meu coração martelava contra as costelas, um ritmo constante de medo e determinação. Ele se levantou e foi até sua pasta que estava sobre o aparador. De lá, tirou um conjunto de papéis grossos presos por um clipe. Ele os colocou na mesa à minha frente com uma solenidade ensaiada. Era o acordo final, o documento que selaria meu destino, ou melhor, o dele. "Dolores, minha vida", ele disse sentando-se novamente e pegando minha mão sobre a mesa. Sua pele estava quente, a minha estava gelada. "Lembra que eu te disse que estava trabalhando em algo especial? Algo que garantiria nosso futuro? Pois bem, é isto." Fingi confusão olhando para os papéis e depois para ele. "O que é isso, Ângelo? Parece tão oficial?" "E é?" ele sorriu. Um sorriso largo e presunçoso. "Eu descobri algo incrível. Você, nós, temos direito a uma herança de um tio-avô seu que você nem conhecia. É uma quantia considerável, Dolores. O suficiente para nunca mais precisarmos nos preocupar com nada." Ele fez uma pausa, esperando minha reação. Eu arregalei os olhos numa imitação de choque e alegria. "Herança? Ângelo, isso é inacreditável! Como?" "Eu cuidei de tudo", ele disse, o peito estufado de orgulho. "Foi um processo complicado, mas consegui resolver toda a burocracia. Agora, a única coisa que falta é a sua assinatura neste documento. É uma procuração que me permite finalizar o processo e transferir os bens para nós. Com isso, poderemos comprar a casa dos nossos sonhos, viajar o mundo, tudo o que sempre quisemos." Ele me empurrou os papéis e me ofereceu uma caneta. A caneta que assinaria minha ruína ou a minha libertação. Peguei os papéis, minhas mãos tremendo ligeiramente. Era parte da atuação, mas parte era puro nervosismo. Folheei as páginas, o jargão jurídico saltando aos meus olhos. "Nossa, é muita coisa", murmurei, exatamente como Helena havia me instruído. "Eu não entendo metade do que está escrito aqui." "Não se preocupe com isso, meu amor", ele disse a voz suave e tranquilizadora. "É por isso que você tem a mim. Eu já li tudo. É o procedimento padrão. Pode assinar sem medo." "Eu sei. Eu confio em você", eu disse olhando nos olhos dele. E por um segundo, a dor da traição quase me sufocou. "Mas o Jonas, você disse que ele também é herdeiro?" O sorriso de Ângelo vacilou por uma fração de segundo. "Ah, sim.
Uma pequena parte também é dele. Mas não se preocupe, eu cuidarei da parte dele também. É que ele é meu irmão. Acho que ele gostaria de ver isso antes de eu assinar. Eu disse, a voz soando hesitante e insegura. Você se importa se eu levar para ele dar uma olhada amanhã? Só para, sabe, ele não se sentir excluído? O rosto de Ângelo se fechou. A máscara de marido amoroso escorregou, revelando uma impaciência fria por baixo. Dolores? Não há necessidade disso, meu amor. Jonas não entende de leis. Ele só vai complicar as coisas. Isso é entre nós, o nosso futuro. Eu sei, mas é importante para mim. Eu insisti, tentando parecer o mais frágil e teimosa possível. Por favor, Ângelo, só uma noite. Eu assino amanhã, prometo. Ele me encarou por um longo momento. Os olhos calculistas. Ele estava pesando os riscos. Atrasar o plano por um dia ou arriscar me pressionar e levantar suspeitas. Finalmente ele forçou um sorriso. Tudo bem, se é tão importante para você. Mas só até amanhã, certo? Não podemos perder tempo. Obrigada, meu amor, eu disse, aliviada, e me inclinei para beijar sua bochecha. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Disse a ele que estava com dor de cabeça e precisava de espaço. A verdade é que a ideia de deitá-lo ao seu lado me revirava o estômago. Como Helena previu, o pânico os atingiu. No dia seguinte, as gravações começaram a chegar. A primeira era de Ângelo para Ingrid. Ela está hesitando. Quer mostrar os papéis para aquele irmão idiota dela. Estou começando a achar que ela suspeita de algo. A resposta de Ingrid foi ainda mais reveladora. Acalme-se, Ângelo. Ela é uma tonta. Provavelmente é só um capricho dela. Pressione-a. Diga que a oferta expira, invente qualquer coisa. Estamos tão perto. Não podemos deixar aquela mulherzinha sem graça estragar tudo agora. Ouvir a voz de Ingrid, a mulher que eu chamei de amiga, destilando tanto veneno, apagou o último vestígio de dor e o substituiu por uma fúria gelada. Eles me deram tudo o que precisávamos. O palco para a cena final foi montado no escritório de Helena 2 dias depois. Convoquei Ângelo dizendo que Jonas e eu tínhamos lido os papéis e estávamos prontos para assinar, mas que meu irmão insistia que fosse na presença de uma advogada de confiança, para garantir que tudo estivesse certo. Ângelo relutou, mas, cego pela ganância e pela proximidade da vitória, concordou. Ele chegou no escritório de Helena com um ar de superioridade, carregando sua pasta de couro. Jonas e eu já estávamos lá, sentados ao lado de Helena, que mantinha uma expressão neutra e profissional. Bom, vamos acabar logo com isso, disse Ângelo arrumando os papéis na mesa. Onde sua cliente precisa assinar, doutora? Helena não respondeu. Em vez disso, ela apertou um botão em seu notebook. E a voz de Ângelo preencheu a sala. Meu amor, esta mulherzinha sem graça não significa nada para mim. Ângelo congelou. A cor sumiu do seu rosto, substituída por uma palidez fantasmagórica. Os olhos dele saltaram de mim para o notebook de volta para mim. O pânico e a compreensão o atingiram como um trem. A gravação continuou. A voz de Ingrid agora ecoando na sala. Não podemos deixar aquela mulherzinha sem graça estragar tudo agora. O quê? O que é isso? Isso é ilegal. Vocês não podiam... Ah, nós podíamos. Helena o cortou, a voz afiada como vidro quebrado. Com uma ordem judicial baseada em evidências de fraude, temos tudo, Ângelo. As mentiras, o plano para roubar a herança, a conspiração com sua cúmplice Ingrid, cada palavra. Eu me levantei. Era minha vez. Olhei para o homem que havia destruído minha confiança, que havia me tratado como um objeto a ser usado e descartado. Não havia mais medo, apenas um desprezo profundo e uma sensação avassaladora de poder. Surpreso, Ângelo? Perguntei, minha voz firme e clara. Acontece que a mulherzinha sem graça não é tão burra quanto você pensava. Eu ouvi tudo, desde o começo. Ele abriu a boca para falar,
mas nenhuma palavra saiu. Ele estava desmascarado, derrotado. O advogado brilhante, o mestre manipulador, reduzido a um criminoso pego em flagrante. Você não vai conseguir 1 centavo, continuou Jonas, de pé ao meu lado, sua presença uma muralha. E vamos garantir que você e sua namorada respondam por cada crime que cometeram. Você não vai apenas perder a herança, você vai perder sua licença para advogar. Você vai perder tudo. O pedido de divórcio foi protocolado naquela mesma tarde. As provas eram tão esmagadoras que Ângelo não teve escolha a não ser cooperar. Ele e Ingrid foram indiciados criminalmente. O escândalo destruiu a carreira dele e a reputação dela. Eles perderam tudo o que tinham, afundando em dívidas legais e na vergonha pública. Era uma vingança mais completa do que eu jamais imaginei. Alguns meses depois, Jonas e eu recebemos nossa herança. O dinheiro era uma bênção, mas a verdadeira riqueza foi a justiça, a superação. Recomecei minha vida não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. Abri meu próprio negócio, uma pequena floricultura, algo que sempre sonhei em fazer. Às vezes, quando estou arrumando um buquê de flores, eu penso em Ângelo, não com dor, nem mesmo com raiva. Penso nele como uma lição dura, mas valiosa. Ele tentou me apagar, me definir como sem graça, insignificante. Mas no final, tudo que ele conseguiu foi me mostrar a força que eu nem sabia que possuía. E essa é uma herança que dinheiro nenhum pode comprar.